Bom, caríssimos irmãos e irmãs, nós vamos dar início a uma nova etapa agora da nossa formação. Nós vimos o histórico da obra, alguns aspectos, porque são muitos, né? Ali foi um pequeno resumo e trabalhamos toda a nossa regra. Tivemos uma parte especial sobre a importância da oração matutina e nós vamos refletir alguma coisa sobre o Carmelo, sobre a espiritualidade carmelitana, que é um dos pontos essenciais da nossa espiritualidade dentro da obra missionária, porque nós somos herdeiros do Carmelo. E sem dúvida alguma temos dois grandes personagens que é São João da Cruz e Santa Teresa. Santa Teresa, reformadora do Carmelo, e São João da Cruz, seu assessor, seu companheiro nessa missão, que teve realmente uma grande profundidade espiritual que até hoje é estudada por aqueles que querem estudar alguma coisa, se aprofundar sobre o tema da espiritualidade cristã. Em primeiro lugar, a ordem carmelita, ela é uma ordem dedicada ao reconhecimento da presença de Deus. Quando nós falamos na obra missionária, que nós somos missionários do cultivo da presença de Deus, nós vemos no Carmelo o grande fenômeno do profeta Elias e da devoção mariana, as duas raízes do Carmelo, Elias e Nossa Senhora. O profeta Elias, com toda aquela história belíssima, né, de luta, tentando mostrar para o povo de Israel qual era a verdade que eles haviam se distanciado, e Deus favorece ele e ele mostra o sentido verdadeiro da fé em Yahvé. E nós temos a famosa frase que o Carmelo se utiliza, né, no seu escudo: eu me consumo de zelo pelo Senhor Deus dos exércitos. Então tudo isso é muito importante para cada um de nós. Então nós vamos dar uma analisada rápida na regra primitiva da Ordem do Carmo, que foi dada por Santo Alberto de Jerusalém, patriarca, e aprovada pelo Papa Inocêncio IV. Eu não vou ler toda a regra no caso, mas eu vou falar de alguns pontos fundamentais que estão muito associados à nossa obra missionária. Em diferentes ocasiões e de diversas maneiras, como está na carta aos Hebreus 1:1, os santos padres estabeleceram de que forma cada um em qualquer ordem ou modo de vida religiosa que escolha, haja de viver em obséquio de Jesus Cristo. Segunda carta dos Coríntios 10:5, servindo-o fielmente com puro coração e reta consciência. 1 Timóteo 1:5. Mas como nos pedis que segundo o vosso propósito vos demos uma forma de vida que estejais obrigados a guardar daqui por diante. Então aqui é colocado a necessidade de se viver de acordo com aquilo que nós testemunhamos, de acordo com a nossa fé. E aí vem várias coisas, né? A eleição do prior, a aceitação dos lugares para os conventos, as celas dos religiosos, a refeição comum, a autoridade do prior. E aí tem um ponto muito importante dentro da regra, que é a oração contínua. Permaneça cada um na sua cela ou junto dela, meditando dia e noite na lei do Senhor, e velando em oração, a não ser que se ache legitimamente ocupado em outros afazeres. Então, já vemos nessa primeira regra do Carmelo a oração contínua como um ponto fundamental. Aí vem toda a questão da abstinência, não ter coisas próprias, horas canônicas, as coisas que são lícitas em ter em comum,
Claro que aqui nós estamos no século XIII, né? Então não é o mesmo estilo de vida religiosa que se vive hoje. Mas o importante dessa regra é esse cultivo da presença de Deus, que deve ser o ponto fundamental. Carmelo, ele reconhece que Deus está presente na nossa vida. E nós vamos ver que com Santa Teresa e São João da Cruz vai haver um aperfeiçoamento dessa norma suprema de vida, vai ser aperfeiçoada, e nós vamos ver que a oração teresiana e também a oração da obra missionária é uma forma de nós crescermos nesse reconhecimento da graça de Deus, de nos sentirmos mais amados por Deus, que esse é o grande desafio, e amarmos também os nossos irmãos, as pessoas que convivem conosco. Vamos dar uma olhada rápida sobre a vida desse grande místico que foi São João da Cruz. Claro, depois nós vamos ver também Santa Teresa. O nome dele no mundo, né, vamos dizer, antes de se tornar religioso, era Juan de Yepes. E ele ficou como, vamos dizer assim, sem ser religioso, do ano de 1542 a 1563. Né? E ele durou 49 anos de vida só. Menos tempo do que eu, mas naquela época era muito tempo, 49 anos, né? Inclusive as pessoas tinham dificuldade para se alimentar, eram ratíticas, né? Muitas delas. Tem coisas bem interessantes em relação a isso. E 21 anos ele esteve no mundo como secular, 5 anos como carmelita, da ordem antiga no caso, e 23 anos como carmelita reformado. Ele nasceu na cidade chamada Fontiveros, em Ávila. Ele era filho de Gonzalo de Yepes e Catalina Álvares. Eles eram tecedores, eram tecelões artesanais, né? E ele nasceu como o último de 3 irmãos. Tinha o Francisco, o Luiz e ele era o João. Teve anos de grave penúria familiar. Morreu seu pai muito cedo e seu irmão Luiz. Dos anos de 1548 e 51 até 51, ele passou 3 anos na cidade chamada de Arévalo com sua mãe e seu irmão maior. Em 1551, eu estou dando essas datas só para nos ajudar um pouco a localizar. Ele viveu na cidade de Medina del Campo, em Valladolid, e se traslada com sua família em busca de sustento. Ali reside durante 13 anos, de 1551 a 1564. Foi o tempo mais longo da sua vida. 3 fatos destacam esses anos decisivos. Primeiro, a piedade nos exercícios da igreja como acólito. Isso é interessante, ele ajudava a missa como acólito e ele teve várias experiências profundas, inclusive com a própria Sagrada Escritura. Eu estou lendo uma outra obra que fala disso, a intimidade que São João da Cruz tinha com a Palavra de Deus. Segundo momento, amor aos enfermos, pedindo inclusive esmolas e ajudando no hospital. Terceiro, o gosto pelo estudo de humanidades, que segue com regularidade no colégio dos jesuítas durante 4 anos, de 1559 a 1563. Então esse é o período dele como secular, sem ser religioso, né? Agora nós entramos no período que ele se tornou carmelita da antiga observância, né? De 1563 a 1568. Em 63 ele entrou no noviciado dos carmelitas em Medina del Campo
e toma o nome de Frei João de Santo Matias, ou São Matias. O Carmelo lhe atraiu por seu espírito contemplativo e o cultivo da piedade mariana. Professa no ano seguinte. 1564, na cidade de Salamanca, estuda filosofia e teologia durante 4 anos, reconhecido como o melhor dos estudantes por talento e santidade. Vive no Colégio de Santo André e segue também estudando na universidade. 1567, se ordena sacerdote. Está insatisfeito com o ambiente, com o modo de viver a experiência contemplativa no Carmelo e tem pensado em ir a Cartucha. Cartucha, você sabe que é a ordem que nunca foi reformada. Nós aqui no Rio Grande do Sul temos em Ivorá o mosteiro, né, da Cartucha, onde tem os monges que passam em oração. Em verão desse mesmo ano se trasladou a Medina a rezar a primeira missa, e se encontra com Santa Teresa, que está fundando um segundo mosteiro. Ela lhe chama, lhe expõe seus planos, lhe convida e pede. Quer iniciar a vida reformada entre os religiosos. João da Cruz aceita. Conclui seu último ano de teologia em Salamanca e se prepara para iniciar essa sua tarefa. Agora então entramos na terceira fase de São João da Cruz como carmelita descalço. 1568, na cidade de Doruelo, em 28 de novembro, inaugura com 2 companheiros a vida reformada teresiana entre os religiosos. Vida de intensa oração e penitência, moderada atividade ministerial nos pequenos povos vizinhos, e se fez mestre de noviços. Aqui, inclusive, Santa Teresa chama a atenção deles pelo excesso de penitência que eles faziam. E muitas vezes estavam realmente de pé descalços em cima da neve. E Santa Teresa cortou isso, disse que não era esse o sentido da espiritualidade que ela queria implantar, né? Em 1570, em junho, ele se traslada para a fundação de Manceira de Abaixo. De junho a setembro, dirige o noviciado de Pastrana, em Guadalajara. Em 1571, em abril, é nomeado reitor do Colégio de Alcalá de Henares, primeiro colégio da Reforma. Permanece ali por 1 ano. 1572, Ávila. Vem como confessor ao Mosteiro da Encarnação, onde Santa Teresa estava, chamado por Santa Teresa, que é priora desde o ano anterior. Se esmera muito como diretor espiritual das religiosas e entre elas da própria Teresa. Amadurece sua experiência e seu estilo. Aí permanece durante 5 anos. 1574, acompanha Santa Teresa na fundação de Segóvia. 1576, em setembro, participa do capítulo da Reforma em Almodóvar, Ciudad Real. 1577, em Toledo, isso aqui é interessante, essa curiosidade, na noite do dia 2 de dezembro, é sequestrado de sua pequena casa de Ávila por religiosos da antiga observância. Aos poucos dias é trasladado a Toledo para ser julgado como rebelde devido a conflitos de jurisdição entre a ordem e a reforma. É encerrado uma pequena dispensa estreita
e incomunicável, recebendo tratamento duro. Esses 9 meses, até agosto de 1578, tiveram grande influência em sua maturação mística, humana e literária. Na prisão, ele escreve os romances, a fonte e o poema do Cântico Espiritual. Mas isso aqui tem que parar um pouco para explicar para vocês. Imagine a pessoa no pior ambiente que ela poderia estar. Ele compõe essas poesias que até hoje são grandiosas, são um mistério para todos nós. Cada vez que você lê uma poesia de São João da Cruz, mais maravilhas você consegue tirar dela. E aqui vem um aspecto fundamental da espiritualidade dele, que é o despojamento. Quanto mais a pessoa estiver despojada de si mesmo, Deus tem condições de trabalhar nela. Nós vamos ver isso no decorrer das nossas explicações. Eu costumo dizer assim, a experiência da UTI. E a pessoa que está na UTI, ela fica totalmente desprovida de tudo. Né? E é assim que São João da Cruz quer, e ele viveu isso para experimentar o amor de Cristo, que revela quem é o Pai e nos envia o Espírito Santo. Mas nós vamos retornar a esse assunto depois. Andaluzia, 1578. Dentro do cárcere se translada a Andaluzia. Em outubro participa, quando ele fugiu, ele fugiu do cárcere e se foi até Andaluzia. Em outubro participou do capítulo da Reforma em Almodóvar. Em novembro chegou ao Calvário em Jaén, que era outro convento, nomeado como superior. Ajuda também as carmelitas do mosteiro perto, chamado Mosteiro de Beas. 1579, 14 de junho, inaugura a fundação de Baeza, novo colégio da Reforma. 1581, em março, participa do capítulo de Alcalá, onde se comunica oficialmente a decisão do Papa, separação da Reforma e da Ordem, e ele sai como terceiro definidor. São termos técnicos, que então, a Ordem reformada foi separada da Ordem Antiga por ordem do Papa, em 1581, e ele se tornou o terceiro definidor, ou seja, um dos principais conselheiros. 1582, Granada. Chega em janeiro, nomeado prior do Convento dos Mártires. 6 anos de intensa atividade, governo, viagens, redação, construção e ampliação do convento. Muitas longas viagens a Castela e por Andaluzia. Nós tínhamos mais ou menos o número de quilômetros que São João da Cruz andou, é algo impressionante, Você fala em vários milhares de quilômetros que ele andou durante esse período dele, Às vezes a gente tem a impressão que o místico ele é uma pessoa parada, que está com as mãozinhas postas para o céu, mas quanto mais contato com Deus nós temos, menos acomodados nós vamos nos tornando. É isso que aconteceu com São João da Cruz. Granada está o escritório de São João da Cruz. De Toledo, o Calvário, Baeza, trazia os escritos, poemas, avisos e fragmentos. Em Granada, onde redata sistematicamente 4 grandes comentários, ademais de algumas poesias. 1585, durante 2 anos, ele é provincial de Andaluzia, conservando a residência em Granada. 1587,
deixa de ser provincial e é eleito prior do convento dos mártires. 1588, Segóvia. Em junho se celebra o primeiro capítulo geral da Descalcez em Madrid. Sai primeiro definidor. Governo geral se estabelece em Segóvia. Frei João da Cruz também fica como superior do convento, permanecendo ali 3 anos. Período concentrado, sem viagens nem redação. Intensa ocupação em tarefas de governo, de construção, de direção espiritual. A partir de 1590 surgem conflitos por sua oposição a certas medidas do padre Doria contra o padre Gracian e as monjas carmelitas. Bom, o padre Doria, ele era de origem genovesa, é um padre diocesano que queria e se tornou carmelita reformado, e tem muitas histórias sobre ele, né? Uma delas que ele gritava e dizia num capítulo que depois que ele morresse, seus ossos iriam bater no caixão, né? Pedindo penitência, penitência, penitência. Então ele tinha uma interpretação equivocada do que era realmente essa reforma que Santa Teresa queria dar. Mas não deixou de ser também importante para, vamos dizer assim, o crescimento também material da ordem. 1591, desenlace tanto das tensões que se foram criando no governo geral como da vida terrestre. Em junho assiste o capítulo geral que se celebra em Madrid e fica sem cargo e destinado ao México, tipo um castigo que deram para São João da Cruz. Muda a situação, intervém a enfermidade e ele fica na Espanha. A 1º de agosto se transporta ao deserto de La Peñuela, na província de Jaén. Úbeda chega a últimos de setembro necessitado de curas médicas, enfermidade dolorosa, sofrimentos morais. Morre no dia 14 de dezembro, na primeira hora. Isso aqui é importantíssimo, né? Ele foi colocado numa mesa em Úbeda e ele sofria muito de muitas dores, e o superior do convento era contra ele, terminantemente contra São João da Cruz. E ele rezando pelo superior, e esse superior acaba se solidarizando, né? Ficou emocionado de ver a maneira como São João da Cruz enfrentava o sofrimento e a dor. Segundo o que se sabe, né? Ele teria, não sei se seria uma espécie de câncer nos ossos ou feridas ósseas que eram cauterizadas com ferro à brasa. E é interessante que ele fez uma poesia que ele fala do Espírito Santo dizendo que é o cautério suave, que o Espírito Santo ele vem e queima essas feridas que nós temos na nossa alma. Mas ele sofreu muito. E aí a gente sempre pergunta, mas por que o santo sofre, né? Por que tu está perto de Deus e sofre? É que a vida não é só aqui nesse mundo, né, irmão? Nós estamos nos preparando para a vida definitiva, para a vida eterna. E por isso nós temos uma grande responsabilidade de fazermos o bem, de estarmos próximos de Deus. E cada um de nós, Deus tem um plano. Pessoa talvez vai durar menos tempo, a outra vai durar mais, uma pessoa talvez vai sofrer mais que a outra, mas isso é o plano misterioso de Deus que não cabe a nós. E nós não somos como os judeus que pensavam que a pessoa abençoada era aquela que não sofria. Eu acho que justamente é o contrário. Aquele que está mais próximo de Deus, ele vai se purificando. Essa purificação vai fazendo que ele sinta no seu coração uma paz cada vez maior, né? Mas essa paz, ela muitas vezes ela tem um preço, que é o sofrimento. Por isso nós temos a cruz, o crucificado, porque nós ainda não ressuscitamos.
né? Alguns irmãos perguntam, por que está o Jesus na cruz se ele já ressuscitou? É que eu não ressuscitei ainda. Então eu preciso olhar para esse sofrimento redentor de Jesus para que eu possa passar também pela ressurreição. Bom, nós temos várias datas importantes após a morte de São João da Cruz. Em 1593, o corpo dele foi trasladado para Segóvia, onde até hoje se guarda. 1618, primeira edição de seus escritos, que é chamada edição Príncipe, 27 anos depois da morte. 1675 foi beatificado pelo Papa Clemente X, dia 25 de janeiro, 84 anos depois. Em 1726 foi canonizado pelo Papa Bento XIII, no dia 27 de dezembro, 135 anos depois. 1926 foi proclamado doutor da Igreja por Pio XI, no dia 24 de agosto. 1952, patrono dos poetas espanhóis, 25 de março. 1993, patrono dos poetas de língua espanhola, proclamado por São João Paulo II, dia 8 de março. Então nós estamos tratando de um homem altamente qualificado em termos intelectuais. Quando a gente começa a aprofundar as poesias de São João da Cruz e a sua forma de linguagem, nós começamos a perceber que ele provavelmente tenha sido um dos homens mais inteligentes que a história já conheceu. Porque nós ainda temos muita coisa para descobrir sobre essa espiritualidade de São João da Cruz. Então ele, aqui também na obra que eu estou lendo das edições de Madrid, né, em breves palavras, ele tem a figura de São João da Cruz, ela é muito especial. Quem conheceu a ele, né, que deu testemunho nos laudos do processo de beatificação e canonização, disse que ele era uma pessoa extremamente simples, corpo mediano, de rosto grave e venerável, meio moreno e de boa fisionomia. Seu trato e conversa eram sempre aprazíveis, muito bons. Ele era muito espiritual e proveitoso para aqueles que lhe ouviam e se comunicavam. E nisso foi tão singular e profícuo que os que lhe tratavam, homens e mulheres, saíam espiritualizados, devotos e afeccionados à virtude. Veja só, quem se aproximava dele se tornava espiritualizado, devoto e gostava de viver as virtudes. Que bom que a gente viva assim também dentro da obra missionária, né? A nossa experiência da oração matutina possa fazer que as pessoas que se aproximarem de nós possam sentir alegria e espiritualidade. Ele soube viver em nível elevado a oração e o trato com Deus, e sem nenhuma dúvida que aqueles que pediam conhecimento sobre esses pontos, ele falava com grande sabedoria, deixando aqueles que lhe consultavam muito satisfeitos e aproveitados. Foi amigo, era amigo e sabia reconhecer e falava poucas risadas e uma risada muito composta. Bom, aqui nós estamos num outro período histórico, né, que o pessoal valorizava muito esse tipo de coisa, né? Quando repreendia como superior, que fez muitas vezes, era com doce severidade, exortando com amor fraternal e tudo com admirável serenidade e gravidade.
O projeto de São João da Cruz, ele está unificado e dinamizado por 3 elementos que se compõem, que se complementam um ao outro. Primeiro, a busca de Deus na fé, no amor e na esperança, como sentido total de sua existência, razão de suas crises e decisões vocacionais. E também aquilo que move as suas tarefas na vida cotidiana. Segundo, essa mesma experiência de amor invade por força mesma a sua concentração e lhe leva a opções e renúncias e que são consequência de que busca avidamente a Deus e já lhe possui, mais que programas de mortificação, experiência derivada na chama e na noite. Nós vamos ver depois essas poesias. Terceiro, como fruto de amor e de renúncia, Deus se comunica em medida transbordante com essas suas aspirações de união e devolve potenciadas as capacidades humanas que pareciam sacrificadas. Então esses são os 3 pontos fundamentais que eu chamaria atenção ao primeiro: a busca de Deus na fé, no amor e na esperança. Fé, esperança e caridade. Que depois, quando nós estudarmos a trilogia de São João da Cruz, nós vamos ver qual é o sentido que tem para nós. Bom, eu fiz assim algo, talvez fique um pouco pesado inicialmente para nós essa nossa pequena explicação, mas a gente tem que ter também esse lado para nós podermos entender quem é essa pessoa de São João da Cruz. E aos poucos nós vamos entrando então na sua doutrina. Que Deus abençoe a todos e até a próxima edição da nossa formação.